Boa noite a todos os presentes. Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 94ª Sessão Ordinária da 16ª Legislatura da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença dos senhores e senhoras que hoje vêm a brilhantar a nossa sessão, dando mais transparência aos assuntos aqui que serão tratados e também acompanhando os trabalhos dos vereadores dessa 16ª legislatura. Solicito ao senhor Evair, secretário desta mesa diretora, para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio. Ata da 93ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, 16ª Legislatura. Aos 26 dias do mês de abril do ano de 2016, às 19 horas, reuniram-se os senhores vereadores para realizarem a 93ª Sessão Ordinária, em sua 16ª Legislatura, no recinto da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, cito a Avenida Presidente Vargas, número 256, sob a presidência do vereador Marlan de Melo, que solicitou ao primeiro secretário Evair Luiz Rodrigues da Silva a fazer a chamada dos senhores vereadores. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Marcílio. Primeiramente, boa noite aos nobres pares, à mesa e a todos os presentes. Gostaria de fazer um requerimento para que seja suspensa a leitura da ata, diante da hora que já está avançada, e a mesma deverá ser publicada no site também. Requerimento oral do vereador Marcílio está em discussão. Requerimento oral de suspensão da leitura da ata da sessão anterior está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Solicito ao vereador Evair que promova a leitura das correspondências recebidas entre a última sessão e a sessão da data de hoje. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Prefeitura Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio. Alimentação escolar, ensino fundamental. 4/4 de 2016, R$ 32.944. Mais educação fundamental. Dia 4/4 de 2016, R$ 8.652. Alimentação escolar EJA. 4/4 de 2016, R$ 1.926. Alimentação escolar creche. 4/4 de 2016, R$ 13.980. Alimentação escolar AEE, R$ 270. Alimentação escolar pré-escola, R$ 8.610. Alimentação escolar ensino médio, R$ 13.102. PENAT 002, R$ 899,88. PENAT 002, R$ 1.974,36. PENAT 002, R$ 5.291,82. Câmara Municipal de Santo Anastácio, ofício 686 de 2016. A Câmara Municipal de Santo Anastácio, em sessão ordinária, realizada no dia 11 do corrente ano, aprovou por unanimidade o requerimento do vereador Agripino Miguel Costa, subscrito por outros, cuja cópia estamos anexando para o presente fim de receber o valioso apoio de Vossa Excelência e demais membros do Poder Legislativo, sugerindo a apresentação de propositura para encaminhamento às autoridades responsáveis. Andréia Puríssimo da Silva, Presidenta. Prefeitura Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, 30 de abril de 2016. As expostas dos senhores vereadores
estarão à disposição na secretaria. Ofício Gabinete 158 de 2016. Anexamos ao presente o projeto de lei número 11 de 2016, de 29 de abril de 2016, para ser deliberado, apreciado e votado pelos senhores vereadores dessa egrégia Casa de Leis, através de sessão ordinária em regime de urgência. Sidney Caio da Silva Junqueira, Prefeito Municipal. Ofício Gabinete número 159 de 2016. Anexamos ao presente o projeto de lei número 12 de 2016, de 29 de abril de 2016, para ser deliberado, apreciado e votado pelos senhores vereadores dessa egrégia Casa de Leis, através de sessão ordinária em regime de urgência. Sidney Caio da Silva Junqueira, Prefeito Municipal. Ofício Gabinete 160 de 2016. Anexamos ao presente o projeto de lei número 13 de 2016, de 23 de abril de 2016, para ser deliberado, apreciado e votado pelos senhores vereadores dessa egrégia Casa de Leis, através de sessão ordinária em regime de urgência. Sidney Caio da Silva Junqueira, Prefeito Municipal. Ofício Gabinete número 161 de 2016. Anexamos ao presente o projeto de lei número 14 de 2016, de 29 de abril de 2016, para ser deliberado, apreciado e votado pelos senhores vereadores dessa egrégia Casa de Leis, através de sessão ordinária em regime de urgência. Sidney Caio da Silva Junqueira, Prefeito Municipal. Ilustríssimo Senhor, em resposta ao solicitado requerimento 103 de 2016, temos a informar que foi devidamente realizada a limpeza das calçadas dos imóveis localizados nas quadras 11, 13 e 15 das ruas Antônio Marinho de Carvalho Filho. Objeto do referido requerimento: José Dalvo Almeida, encarregado do setor de fiscalização. Esses 4 últimos ofícios que foram lidos pelo secretário Evair tratam-se dos 4 projetos de leis que o prefeito protocolou hoje aí na Câmara. Ele veio explicar aí à tarde a razão dos referidos projetos de lei, mas como só foram protocolados na data de hoje, portanto, deveriam ser protocolados 48 horas antes, mas até pelo fato da pauta estar trancada, eles não serão deliberados hoje, ficarão todos para a próxima sessão. Nós temos também ainda aqui 3 projetos de lei que estão aguardando a liberação da pauta, que os senhores já conhecem. Um daquele alteração da atuação orçamentária, que ele falou hoje aí para a situação das casinhas, lá do Minha Casa Minha Vida, né? Outra é a denominação das ruas lá do loteamento do seu Cardoso. E o outro é a situação do pagamento dos valores para os agentes de endemias. Então todos eles devem já fazer parte da próxima pauta do dia, da próxima sessão do dia 16. Conforme a gente conversou ali dentro, a pauta continua trancada pela não emissão ainda de parecer da Comissão de Finanças e Orçamento com relação às contas anuais de 2013 e, conforme combinado também, amanhã os membros daquela comissão, porque eu só tinha notificado o Fabrício e a gente entende que é bom também notificar
o relator e o membro, eles também serão notificados amanhã para que em 10 dias eles apresentem o parecer devidamente assinado. Se não apresentar nenhum parecer, vai ser julgado no dia 16 de qualquer jeito, sem parecer mesmo, porque já está se protelando demais e às vezes passa por inércia ou por ineficiência de toda uma casa de leis, e não é isso que a gente quer. A gente quer que a gente tenha celeridade. E também, não sei qual vai ser o procedimento o jurídico, mas eu gostaria de que todos os projetos de lei do Executivo ou do Legislativo fossem, eu acho que, notificados as comissões para que cumprissem o prazo. Porque daí vistas, pode ser pedido de qualquer forma, mas assim que tiver pronto, tem que 10 dias para apresentar o parecer, porque senão fica dessa mesma forma aí. Então nós vamos estudar isso aí, tá? Com a palavra o vereador Daniel. O senhor ficou de verificar, junto ao jurídico, da possibilidade de até, caso se houvesse condições, fazer uma extraordinária, se o jurídico chegou a analisar essa situação desse projeto? Não, ele não analisou, e amanhã, até de manhã, e daí se até às 10 horas a gente tem uma posição sobre isso, porque daí até 1 hora o prefeito manda para a gente um pedido de extraordinária, caso o jurídico entenda que seja possível. Depois da sessão eu já te passo essa situação. Aliás, nós já conversamos essa situação, tá? É que não foi dada ainda uma posição. É sobre a situação de o prefeito pedir um parecer para a extraordinária com relação a esses projetos aqui. Daí na extraordinária, como seria votado o projeto identificado pelo Executivo, se pode ou se não pode. Mas a resposta não é agora, não. Até amanhã às 10 horas, tá bom? Prosseguindo a nossa sessão, solicito ao senhor Evair, secretário desta casa, para que promova a leitura dos requerimentos e moções do dia. Requerimento número 122 de 2016. Requeiro à mesa que seja oficiado ao excelentíssimo senhor secretário estadual de Logística e Transporte, Dr. Duarte Nogueira, solicitando o mesmo que determine a abertura de processos para a concessão de linhas de transporte coletivo no trecho de Presidente Epitácio, Presidente Prudente. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. O requerimento 122/2016, de autoria do vereador Evair Luiz Rodrigues da Silva, está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Evair. Senhor presidente, nobres pares, público presente, boa noite a todos. A despeito do requerimento, em função da linha circular que nós temos aqui na nossa região, que é somente dada a concessão a Andorinha. E nós estamos vendo aí, tanto na questão dos estudantes, quanto na questão dos enfermos, que muitas vezes eles têm que se ir até Prudente e eles ficam refém de uma linha só. Os estudantes no horário de meio-dia e 6 horas da tarde, eles vêm num ônibus cheio, completamente lotado, correndo riscos, né? Eu sei que é um circular, mas é uma viagem de Prudente até aqui, e nós temos ouvido muitas reclamações a respeito disso. Então, como a nossa região, somente a Andorinha tem essa seção de transporte, nós estamos pedindo aqui, através desse requerimento, que seja oficiado ao secretário de transporte, para que ele possa oferecer uma segunda via também aos moradores. E eu queria também, senhor presidente, que não fosse só oficiado o senhor secretário, mas que esse requerimento fosse enviado a todas as câmaras do nosso trecho aqui de Epitácio Prudente, que todos eles passam pela mesma situação, quanto aos moradores, quanto aos enfermos, quanto àqueles que se dirigem a Prudente e têm que retornar a Epitácio, a Anastácio, a Venceslau, que todos eles passam pela mesma situação. Eu gostaria que fosse pedido para que fosse repassado às outras câmaras, pedindo também o apoio deles, enviando também requerimento deles ao secretário, para que nós possamos ter força e conseguir sanar ou melhorar a situação dos nossos munícipes. Requerimento continua em discussão.
Requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Presidente, Com a palavra, o vereador Daniel. eu e o Rubinho, a gente queria pedir para assinar com você esse requerimento, porque o Duarte Nogueira, ele era deputado federal e hoje assumiu uma secretaria de governo, né? E aqui o Rubinho trabalhou para esse deputado, aqui na comarca, ele teve muitos votos aqui na nossa cidade. Então a gente queria pedir a permissão para assinar em conjunto com o vereador. Sim, está concedido. Podemos assinar todos os vereadores, que eu acho que quanto mais força nós conseguirmos nesse sentido, eu acho que quem ganha é a população epitaciana. Requerimento continua em discussão. Requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Requerimento com a inclusão das assinaturas dos vereadores Daniel Sebastião e Rubens Cestário foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 123 de 2016, a ser encaminhado ao ilustríssimo senhor provedor da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Epitácio, solicitando o mesmo que nos informe, de forma pormenorizada, qual foi a destinação dada aos recursos recebidos pela entidade através de emendas parlamentares. Paulo Fernando Cavalcante, vereador proponente. Requerimento número 123 de 2016, de autoria do vereador Paulo Fernando Cavalcante, está em discussão. Requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Ô Paulo, só em discussão aqui, se você pudesse só dar uma complementada aqui, em que anos que você pretende? Porque aqui foi de uma forma bastante genérica, né? Dados os recursos recebidos pela entidade nos anos de 2013, 2014, 2015. Corretamente. Primeiramente, boa noite, né, aos nove pares, ao presidente, à mesa diretora e por presente. Faltou a complementação mesmo, depois vamos corrigir através da secretaria. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 124 de 2016, a ser encaminhado ao senhor prefeito municipal, solicitando do mesmo que determine ao setor competente a edição de uma norma jurídica para ajustar os vencimentos dos servidores públicos ocupantes do cargo farmacêutico com carga horária de 44 horas semanais, considerando o valor pago aos que com carga horária de 20 horas semanais. Marlan de Mello, vereador proponente. Requerimento 124, 2016, de autoria do vereador Marlan de Mello, está em discussão. Esse requerimento aqui visa atender um pedido das duas moças que se fazem presente hoje aqui, que são farmacêuticas do quadro da municipalidade e que tem aí essa pendência para resolver com o administrativo local. Eu gostaria que todos os senhores vereadores aprovassem esse requerimento por unanimidade, para que elas possam aí, para que o prefeito e a equipe jurídica possam estudar uma melhor saída para elas, porque está desigual a carga horária com os vencimentos dos mesmos profissionais da área delas. Então eu acho que tem outras situações igual a elas, e que independente de se forem oriundas de administração anterior ou não, o que pode ser resolvido a gente tem que ir resolvendo daqui para frente. Então, não sei se elas entraram agora, se elas entraram antes, se elas entraram na época remota, mas a gente tem que ir sempre olhando para frente e resolvendo problemas. Então, ver que a gente dê uma força a essa Casa de Leis, vai estar fazendo esse requerimento, espero que todos aprovem para que elas possam ter esse problema solucionado. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 125 de 2016, para que seja oficiada a ilustríssima senhora secretária municipal de saúde do inteiro teor do requerimento abaixo. Conforme se verificou nos locais de vacinação, o chamamento feito à população para que prevenisse contra a gripe H1N1 surtiu o efeito desejado, tanto que, na maioria dos locais, a quantidade posta à disposição da população foi insuficiente. Entretanto,
Verificamos que, em razão de suas deficiências físicas e mesmo mentais, muitas das pessoas que deveriam tomar a vacina possuem problemas de locomoção que, por vezes, extravasam a mera dificuldade. Ante o exposto, pergunta-se e sugere-se o quanto segue. Tendo em vista a insuficiência das doses colocadas à disposição da população nos grupos de risco, há informação sobre a data para o recebimento de mais doses? O município planejou facilitar a vacinação das pessoas referidas no segundo parágrafo, permitindo que elas não precisem sair do carro para se vacinarem? Em caso de resposta negativa, sugere-se que ao menos um ponto de vacinação seja adequado para este fim. José Carlos Botelho Tedesco, Marcílio Vera e Zeca Bergam, vereadores proponentes. Requerimento 125/2016, de autoria dos vereadores José Carlos, Marcílio e Zeca, está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador José Carlos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, pode parecer uma medida simplória ou até exagerada, de querer dar muito conforto ao cidadão, não precisar sair do carro para ser vacinado, mas isso talvez seja uma ideia de nós que estamos aqui. Não temos dificuldade alguma para nos levantarmos da cadeira, que não temos deficiência nenhuma, que nos impede, muitas vezes, sequer de pegar um copo ou alguma coisa do gênero. Para nós, realmente, tomar uma vacina dentro do carro é um exagero, é uma folga muito grande. Mas 10% da população tem algum tipo de deficiência. E dentre essas, a maior é a de locomoção. E essas pessoas, quando chegam, muitas vezes, a um posto de saúde, já estão sendo levadas por amigos, por pessoas, em especial as idosas e com deficiências mentais, e não têm condição. A simples locomoção, o simples levantar de uma cadeira, sair e entrar de um carro, é um sacrifício enorme, que para a gente não é nada. Então, custa absolutamente nada ao município, não sei se o município já fez isso, mas eu vi isso em uma reportagem e achei não só justo, como necessário que possa ocorrer. Ali na Santa Rosa chegou uma senhora que eu a vi no carro, ela mal conseguia, teve que ter toda a ajuda do mundo para sair do carro, para se sentar lá dentro do ESF. Essa pessoa podia ter sido atendida dentro do carro. É uma vacina, não tem que ter um posto de vacinação, todo um preparo. Então, que a Secretaria de Saúde pensasse numa maneira, num local mais adequado, para que se pudesse fazer a vacinação destas pessoas em um único ponto da cidade, mas que ele existisse, acho que é bastante justo. Era isso, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Evair. Senhor presidente, eu gostaria de acrescentar, se o vereador me permitir, os vereadores, proponentes, a questão dos acamados aí. Se está sendo dado a vacina a eles em suas residências. São pessoas que não conseguem se locomover e muitas vezes não tem quem possa levá-los também, Então, se está tendo essa vacinação aos acamados, e se não estiver sendo, para que se promova essa vacinação também, para que alguém do postinho, um médico ou um enfermeiro, possa se dirigir até essas casas para dar vacina nessas pessoas que já sofrem desses problemas, Requerimento continua em discussão. Requerimento do vereador José Carlos com pedido de complementação dos vereadores José Carlos, Marcílio e Zeca, com complementação do vereador Evair, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 126 de 2016, a ser encaminhada à senhora secretária municipal
de Educação e ao Prefeito Municipal sobre o teor do requerimento abaixo. Segundo a notícia veiculada em jornal de circulação regional, o município de Presidente Epitácio figurava entre as cidades regionais que, até dia 30 de abril do corrente ano, não havia cadastrado, junto ao FNDE, os gastos do Executivo com a educação no ano de 2015. Sendo o dia 30 o prazo final para essa entrega e as consequências do inadimplemento dessa obrigação gravíssimas para o município, inclusive com a cessação de repasses federais para a educação, pergunta-se: 1. Há erro na reportagem do jornal e o município efetivamente cadastrou os dados necessários junto ao FNDE referentes às despesas do ano de 2015? 2. Se o município não cadastrou os dados no prazo, qual a razão e quando o fará? José Carlos Botelho Tedesco e Marlon de Mello, vereadores proponentes. Requerimento 126/2016, de autoria dos vereadores Marlan e José Carlos, está em discussão. Presidente. Com a palavra o vereador José Carlos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes. Presidente, nós tivemos há cerca de um ano, ou coisa parecida, uma sanção por descumprimento de uma regra, de um contrato, de um convênio, que fez com que o município ficasse impedido de receber verba federal por um prazo de 30 a 60 dias. Não me lembro mais qual era a questão, mas isso efetivamente aconteceu, ou no exercício de 2015 ou de 2014, não me lembro mais qual era o caso. Mas isso aconteceu justamente porque o município deixou de prestar alguma informação ou prestar contas no prazo adequado. Não tive oportunidade, não tivemos, de questionar a secretária de Educação, por sinal, uma das mais responsáveis dentre os secretários municipais da administração municipal, sobre a razão ou sobre a veracidade dessa reportagem do jornal O Imparcial. Agora, se nós efetivamente deixamos de prestar, de cadastrar, um cadastramento das despesas da educação no ano de 2015, que é o que permite à União e depois aos tribunais de contas saber se o município efetivamente gastou o montante que é obrigatório, ou seja, aqueles 25% obrigatório a ser gastos na educação. Então, se nós descumprimos este prazo, nós, e eu digo, a administração municipal, nós estamos sujeitos, mais uma vez, na penúria que todo mundo diz que está, que o governo federal já arranja motivos para deixar de enviar o dinheiro que é obrigado a enviar para o município, para os municípios. Se nós dermos vazão a isso ainda, der aso a isso, ou seja, descumprimos esse prazo, aí é que a coisa que já está feia no município vai ficar muito pior. Esperamos que não, esperamos que a reportagem do jornal Imparcial esteja errada ou que, depois daquele momento em que foi fechada a edição do jornal, o município tenha cadastrado essas contas no sistema do Fundo Nacional de Educação. Mas se não, tem que ter um motivo, e esse motivo traz consequências gravíssimas para nós e também tem que ser explicado a esta casa e aos cidadãos, que é quem ao final vai ser penalizado por uma deficiência na prestação de serviços da administração municipal. Requerimento continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Daniel. Com relação ao requerimento, hoje à tarde eu estive eu, Paulinho e o Tico no gabinete do prefeito, inclusive o vereador Paulinho interpelou o prefeito nesse sentido. Então, vereador, segundo ele, a informação do jornal Imparcial é equivocada e realmente foi feito o cadastro do prazo legal e eu acho que está solucionado esse problema.
e podemos trazer, né, futuramente documentos que provam o procedimento do município. O requerimento continua em discussão. Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Paulo. hoje de manhã eu vi a reportagem no Jornal Imparcial, vi toda a cidade, né? E a gente já vai logo de imediato no nome de presidente Tasso. Aí vi lá que não tinha sido entregue. Liguei para a secretária da Educação, mas não consegui falar com ela, por causa da correria. Mas hoje à tarde tivemos com o prefeito, como disse o vereador Daniel. Falamos com ele, né? Ele disse que tinha sido entregue. Deve ter ocorrido esse daí que o nobre vereador alemão falou, né? José Carlos Tedesco. Pode ser que na fechamento da reportagem o Tasso não tinha entregue ainda, porque expirou o prazo no final da tarde aí. Não tem entendimento muito como que é entregue isso daí, isso é igual ao imposto de renda. No sábado pode ser entregado. Então deve ter ocorrido isso, mas também o requerimento é cabível do nobre vereador. E estamos aí para aguardar oficialmente a resposta pelo prefeito ou a secretária da Educação. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 127 de 2016. Para que seja oficiado ao ilustríssimo senhor gerente da Energisa, na cidade de Presidente Epitácio, São Paulo, bem como o ilustríssimo senhor secretário de Obras do município, do inteiro teor deste requerimento. Requeiro às vossas senhorias que se dignem informar a esta Casa de Leis qual a razão da falta de iluminação pública na rua Nelson Hungria, na Vila Martins. O questionamento se dá primeiro em razão da reclamação de moradores do local, que proprietários dos imóveis ali localizados são contribuintes obrigatórios de taxa de iluminação pública e, a despeito dela, iluminação pública, não usufruem em seus imóveis. Ao depois, o questionamento tem pertinência também porque, em sendo referido o local reconhecido como a via pública pela municipalidade, como de fato é, o mínimo de equipamentos públicos devem ser disponibilizados aos moradores, sendo o mais essencial deles a iluminação pública. José Carlos Botelho Tedesco e Paulo, eletricista. Paulo Antônio Lopes. Proponente. Tem que mudar aí. O requerimento 127 de 2016 está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 128 de 2016, a ser encaminhado ao senhor diretor de trânsito do município, sobre o teor do requerimento abaixo. Considerando a velocidade dos veículos e a constância do tráfego existente na Avenida Presidente Vargas, na altura do posto Rodrigues Alves, considerando ainda que nas imediações, menos de 100 metros, há a escola para a qual se deslocam a pé ou de bicicleta centenas de crianças e jovens. Por fim, considerando a deficiência de sinalização e equipamentos capazes de produzir a redução de velocidade no referido trecho viário, pergunta-se: esta administração de trânsito já recebeu pleito para viabilizar a redução de velocidade no local, ou mesmo melhorar a sinalização ali existente? Existe projeto para melhorar a sinalização do trânsito no local mencionado? Em caso positivo, quando este será aplicado? José Carlos Botelho Tedesco e Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereadores proponentes. Requerimento 128/2016, de autoria dos vereadores José Carlos e Evair Luiz, está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 129 de 2016. Para que seja oficiado o senhor prefeito municipal, para que nos informe por qual motivo foi suspenso a erradicação de vegetação nos canteiros centrais, mediante a aplicação de veneno. Josimael Barbosa Interaminense, vereador proponente. Requerimento 129/2016, de autoria do vereador Josimael Barbosa Interaminense, está em discussão.
O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, por favor, permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 130 de 2016. Para que seja oficiado o senhor prefeito municipal, para que informe se o posto de saúde central possui aparelho sonar para que os médicos obstetras possam utilizar para ouvir os batimentos cardíacos do bebê no ventre materno. Josimael Barbosa Interaminense, vereador proponente. Requerimento 130, 2016, de autoria do vereador Josimael Barbosa, está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, por favor, permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Moção de parabenização número 20 de 2016. Pela presente, venho a honrosa presença de Vossa Senhoria propor que seja concedido a moção de parabenização aos atletas Miriam Silva Pereira e Rui Milton de Souza Maciel, por terem conquistado a medalha de ouro, a primeira colocação na modalidade dança de salão, na 20ª edição dos Jogos Regionais do Idoso, o JORI, realizada em Oswaldo Cruz, representando muito bem a Estância Turística de Presidente Epitácio. Marlan de Mello, vereador proponente. A moção de parabenização 020-2016 está em discussão. A moção está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, por favor, permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. A moção foi aprovada por unanimidade. Moção de parabenização número 21 de 2016. Pela presente, venha a honrosa presença de Vossa Senhoria propor que seja concedida a moção de parabenização aos atletas Alfredo Romão dos Santos, Altamiro dos Santos, Amador Almeida Martins, Benedicta Rezende, Benedito Filho, Carlos dos Santos, Cleide Santini Santiago, Elizabeth da Silva, Eupídio Borboni, Fairte de Oliveira Alves, Fátima Maria Bariani, Frank Celestino de Oliveira, Germano de Abreu, Hugo Takahashi, Irani Moreno Sávio, Irma Mariano Gnossi, Jaira Martins Golarte, Jesus Ribeiro, Joaquina Raimusse Lima, José Passos Ribeiro, Juraci da Costa Duque, Lilaleia dos Santos Ferreira, Luiz Amaro da Silva, Miriam Silva Pereira, Maria Lenice Rojas, Rui Milton de Souza e Sônia Ferreira Cravo, por terem representado muito bem a Estância Turística de Presidente Epitácio na 20ª edição dos Jogos Regionais do Idoso, realizado de 14 a 17 de abril na cidade de Oswaldo Cruz. Marlan de Mello, vereador proponente. Moção de parabenização 021-2016 está em discussão. Moção de parabenização está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, por favor, permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Moção foi aprovada por unanimidade. Moção de parabenização número 22 de 2016. Pela presente, venho a honrosa presença de Vossa Senhoria propor que seja concedida a moção de parabenização aos atletas Fátima Maria Bariani, Irani Moreno Sávio, Jaira Martins Golarte, Juraci da Costa Duque, Lilaleia dos Santos Ferreira, Maria Helena Benvenho, Maria Lenir Rojas, Miriam Silva Pereira, Sônia Ferreira Cravo, Irma Mariano Gnossi e Rui Milton de Souza, por terem conquistado medalha de bronze, terceira colocação na modalidade de coreografia, representando muito bem a Estância Turística de Presidente Epitácio na 20ª edição dos Jogos Regionais do Idoso, realizados de 14 a 17 de abril na cidade de Oswaldo Cruz. Marlan de Mello, vereador proponente. A moção de parabenização 022-2016 está em discussão. A moção está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, por favor, permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. A moção foi aprovada por unanimidade. Moção de parabenização. Requeiro à mesa, dispensadas as formalidades regimentais, que seja encaminhada a presente moção de parabenização à Paróquia Sagrada Família pelo seu 7º aniversário, ocorrido no dia 1º de maio de 2016. Ivair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente.
A moção 023/2016, de autoria do vereador Evair Luiz, está em discussão. A moção está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, por favor, permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. A moção foi aprovada por unanimidade. Moção de parabenização número 24 de 2016. Requeiro à mesa, dispensadas as formalidades regimentais, que seja encaminhada a presente moção de parabenização ao senhor Nelson Roberto da Silva pelos seus 40 anos de militância na área jornalística e radialística. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Moção de parabenização 024/2016, de autoria do vereador Evair, está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Evair. Sim, a presente moção encaminhada ao Nelson, que esteve aqui essa tarde, ele nem sabe que nós estávamos preparando isso também, né, essa moção. Mas assim, é pelos serviços prestados pelo Nelson também. Hoje ele é presidente do CONSEG aqui no município de Presidente Epitácio. E quem nunca ouviu o Nelson Roberto no rádio, né? Quem jogava futebol, lembra dele aí fazendo seus comentários aí na rádio, fazendo as suas piadas, as suas gracinhas aí e cornetando muito nós aí quando nós jogávamos futebol. Então assim, mais do que merecido ao Nelson Roberto, são 40 anos, não são 40 dias, mas são 40 anos de serviços prestados na área tanto do rádio quanto do jornal. Assim, é mais do que merecido ao meu ponto de vista essa moção ao senhor Nelson. Moção continua em discussão. Moção está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, por favor, permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Moção foi aprovada por unanimidade. Moção de parabenização número 25 de 2016. Requero à mesa, dispensadas as formalidades regimentais, que seja encaminhada a presente moção de parabenização a Simone Noronha pelo evento Primeiro Triatlon Rústico de Presidente Epitácio. Josmael Barbosa Interaminense, vereador proponente. A moção de parabenização 25/2016, de autoria do vereador Josimael, está em discussão. A moção está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, por favor, permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. A moção foi aprovada por unanimidade. Vencida a fase dos requerimentos por escrito, está aberta a sessão de requerimentos orais. O vereador que quiser fazer uso dessa prerrogativa, fazer agora. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcílio Agostinho Vera Rolim. Já cumprimentei os senhores, os presentes também. Eu estive essa semana passada no gabinete do prefeito, acompanhando a jovem Juliana e está aqui hoje junto com a mãe. A jovem Edi também. Jovem Edi. Esteve lá nessa reunião o advogado Jorge Ismael, professor também da faculdade, o prefeito Picucha, diretor de trânsito e a Valéria Palharini. Na ocasião, fui acompanhar a Juliana para entregar um baixo assinado com mais de 500 assinaturas do pessoal aqui do bairro Santa Rosa e também outros bairros da cidade também. E eles reclamam do som da orla que continua incomodando. Eu sei que já fizemos aqui audiência pública, nós já tivemos ações, né, tanto do executivo quanto aqui dessa casa, mas ainda não surtiu os efeitos desejados. Tanto que a gente está vendo aí que tem um baixo assinado com mais de 500 assinaturas do pessoal que mora ali vizinho da orla. E elas estão aqui hoje. Se o presidente permitisse, a Juliana gostaria depois de fazer uso da palavra, ou agora, ou no final, assim como o senhor preferir, para ela passar a posição, né, do bairro Santa Rosa. E eu vejo assim, o executivo tem o seu peso, tem que fazer algumas ações, com certeza. Essa casa aqui também tem, como representante desse povo que está aí. Afinal de contas, fomos eleitos por eles. E a gente tem que se unir, todos no mesmo sentido, e tentar achar uma solução que sane o problema ou que venha melhorar. Pelo que a gente conversou nesse dia no gabinete, quem tem o poder, quem tem a força realmente de exercer uma mudança grande lá seria a Polícia Militar e a Polícia Civil. Tanto que o prefeito se propôs a fazer um requerimento diretamente para o comando da batalhão da polícia aqui da região. Eu também sugiro que a gente faça um também no mesmo sentido e que a gente esteja sempre cobrando nesse sentido para tentar achar uma saída.
Poderíamos também, diante do que acontecer daqui para frente, fazer uma nova audiência pública. O prefeito se propôs a fazer algumas coisas lá, instalar as câmeras, né? Acho que até julho, vamos ver se isso sai. Isso não sair, acho que a gente deveria continuar cobrando. Então, Juliana está aí, gostaria de falar, não sei se o senhor permite agora ou no final. Seria breve. Em caráter excepcional, nós vamos permitir que a Juliana faça uso da palavra ali no púlpito. Mas os assessores já estão se mobilizando para isso. Tem microfone aqui? Passa o seu lá. Nossa, só pega esse aqui por lá. Ela faz o só tira pra ela aí. Ela faz aí de pé aí, ó. Por favor, Juliana, chega até aqui no microfone, que a gente tem que falar no microfone, que daí fica gravado. E eu gostaria de dizer que não é a primeira vez que a Juliana e a Dona Edi procuram essa Casa de Lei para tentar resolver os problemas, e que de forma alguma e de maneira alguma nós, hoje, como você falou, né, desculpa de estar tomando seu tempo, mas não tem que pedir desculpa nenhuma, você está atrás dos seus direitos, tá? E eu acho que todos os vereadores aqui gostariam de ter solucionado esse problema. Bom, pelo menos eu em especial gostaria de ter resolvido esse problema, já me empenhei o máximo. Só que tem hora que a gente vê que a engrenagem não anda porque tem algumas pessoas que não puxam para o mesmo lado. E esperamos que agora, com essa nova ação que você está nos trazendo, inclusive com essas assinaturas, nos dê mais força para que nossos requerimentos, nossos objetivos sejam alcançados. A gente já tentou, né, fazer alguma coisa, infelizmente não conseguiu, mas a batalha continua. Com a palavra, Juliana. Boa noite a todos. Me chamo Juliana, como já foi dito, sou moradora do bairro Vila Santa Rosa. Pretendo ser breve, na verdade, muita coisa eu queria falar, muita coisa eu queria reclamar. Já faz no mínimo uns 4 anos que a gente está nessa luta, até hoje só piorou, para falar bem a verdade para todos. Em 4 dias apenas, a gente colheu exatamente 543 assinaturas. Eu fiquei até espantada, porque a nossa intenção era colher assim 200, 300 assinaturas, mas veio gente atrás de mim, de outros bairros distantes, muitos distantes, querendo que acabe com aquela bagunça da orla. A reclamação da Vila Santa Rosa é o som automotivo, que a gente não dorme, a gente não escuta televisão, a gente não tem paz. Eu, muitas vezes, não dormindo, eu sento na minha cama e começo a chorar, porque é o que tem que se fazer. Na verdade, eu queria matar eles, né? Mas como eu não posso, eu começo a chorar. Muita gente reclama, veio uma senhora, mãe de família, que espontaneamente veio atrás de mim colher assinatura, porque os filhos dela falam: mãe, me leva no parquinho da orla, e ela não tem coragem. Por quê? O filho dela, de 3 anos, vai ver o que lá na orla? Droga, prostituição, menina de 15 anos dançando sem roupa lá. Isso é um absurdo. Então, como eu já havia dito, eu já fui atrás de prefeito, já fui atrás do promotor, já fui atrás da polícia. O coitado do Marlon não aguenta mais ver minha cara aqui, entendeu? E com essa assinatura, eu acredito que, tenho fé que isso vai se acabar. Conversando com o promotor Rafael e o prefeito na semana passada, eu acredito que eles devem ter um pouco de razão, que quem tem que controlar isso é a polícia. Não estou culpando a polícia, porém, o que eles alegam é que tem poucas viaturas na cidade e poucos policiais na cidade. Eu vim aqui, então, pedir para os senhores vereadores que desculpe, eu sou um pouco leiga nisso, mas acredito que vocês devem ter deputados, amigos, alguma coisa do tipo, para solicitar para eles mais viatura e mais contratação de policiais. Não somente para que fique na orla, mas também a cidade precisa de mais policiamento. Quantas vezes a gente escuta aí assaltos e tudo mais? Quando a gente liga para a polícia, os coitados não podem nos atender porque eles já estão em outras ocorrências por aí, né? Então, esse é um pedido que eu vim fazer para mais viatura, e que também, como eu já soube que em outras cidades, como por exemplo Presidente Venceslau,
a Câmara Municipal fez uma lei municipal e que não sei, na verdade, que lei foi essa, mas que isso resolveu, porque lá em Presidente Venceslau também tinha esse problema de som automotivo e tudo mais que incomodava os moradores. E foi isso que resolveu. Uma lei estadual já existe, mas eu acredito que com uma lei municipal isso vai se resolver mais ainda. Pelo amor de Deus, ajuda a gente que tá terrível, tá terrível. Quem não tem noção, eu convido até passar um final de semana na minha casa, para vocês, para ver que não é exagero da nossa parte. É constrangedor você chegar no final de semana, muita gente fica alegre, é sexta-feira. Eu fico nervosa, eu falo mas eu estou falando pelo bairro. A gente fica nervosa porque a gente não consegue descansar. Todo mundo trabalha, todo mundo estuda. Você quer o que na sua casa, no seu lar? Você quer paz? A gente não tem. Não tem. Tá? Então, desculpa tomar o tempo de vocês, mas a gente já está assim, desesperado. Não saber mais nem o que fazer. Desistir a gente não vai jamais. Mas a gente tem hora que não sabe mais por onde pedir ajuda. E é o que a gente precisa de apoio. Obrigada. Gostaria de agradecer a sua presença, Juliana, tá? E gostaria de agradecer a sua iniciativa de colher as assinaturas, tá? Eu tenho certeza que os 13 vereadores aqui vão estar juntos com vocês aí. E eu falo assim, o líder aí, o pessoal do lado de cá, do lado de lá, não tem lado numa hora dessa. Numa hora dessa nós temos que realmente abraçar a situação e tentar resolver da melhor forma possível. Eu acho que, embora o promotor e o prefeito tenham te falado da situação da polícia militar, eu acho que todas as autoridades têm sua parcela de culpa e tem um pouco mais a dar em favor dessa causa. Porque da primeira vez o prefeito podia ter um pouquinho mais de empenho, o diretor de trânsito poderia ter tido um pouquinho mais de empenho, talvez até os vereadores também na situação de cobrar mais, a Secretaria de Segurança Pública, através dos policiais militares do comando. Então eu faço aqui a minha meia-culpa, né? De assumir também que talvez não tenhamos nos esforçado, mas eu tenho certeza que essas pessoas poderiam ter dado um pouco mais da sua contribuição. E espero que eles deem agora a sua contribuição, porque a gente tem visto aí realmente situações... É vergonhoso, né, para uma instância turística, de uma instância turística, às vezes você passar lá de madrugada na orla e você vê aquilo. Não tem, aquilo lá, embora alguns vão poder até julgar, falar que é onde já se viu, mas aquilo lá não tem nada de cultura, aquilo lá não tem nada de lazer mais. Aquilo lá passou para o vandalismo, tá? Para violência, para o vandalismo e para outras situações aí de atentado violento ao pudor e outras coisas. Então, até um certo limite, você poderia considerar como lazer, como cultura, como uma coisa. Mas do jeito que está lá, realmente não é cultura, não é lazer. Então, eu acho que essa Casa de Leis, através de todos os vereadores, nós vamos nos empenhar aí nesse propósito. Tá bom? Obrigado por você ter vindo. Senhor presidente, deixa eu falar uma palhinha aqui. Com a palavra, o vereador Paulo Cavalcante. Todos estão empenhados, né? Igual ela falou aí... Ela já esteve junto das autoridades máximas, né? Ministério Público, Polícia Militar, Executivo, Legislativo. O que fazer? Eu já fui lá com esse jurídico da Câmara para mapear o local, para tentar uma coisa diferenciada. O jurídico me falou que não pode fazer. Seria nomear em box aqueles locais com gorita de entrada. E quem fazer som alto, jogasse pedaço de vidro, seria multado. Mais difícil, também dei aqui também na reunião do CONSEG uma guarda através da prefeitura com goritas de entrada e saída, 6 pessoas direto a uma parte de dia e de noite. Também o orçamento municipal não dá, né? Trouxe aqui também uma minuta de um projeto de lei, salvo me engano, me desculpe se estiver errado, mas eu posso procurar depois, não sei se é de Guarujá, que teve uma lei drástica, dura contra o som automotivo, som automotivo zero. Alguém se me ouvir hoje quando sair na rua, estão falando que eu sou um louco, mas foi drástica lá em Guarujá, em lugares públicos, zero, mas zero mesmo, só o som baixo dentro do seu carro. Foi a única coisa que eles conseguiram lá para Guarujá. Presidente Pitácio, igual você está falando nesse momento,
está difícil o contingente da Polícia Militar mesmo para cuidar. Eu mesmo já fui algumas vezes, não foi nenhuma, duas vezes, mas à noite, 1h da manhã lá, andando de carro junto com a minha esposa, fiz o percurso Orla, contornei, passei dentro da Santa Rosa, beirando para ver o som. Teve os momentos que eu não vi o som estridente, teve os momentos que eu vi. E nisso, eu conversando no salão lá da minha esposa cabeleireira, tinha 2 moradoras de Santa Rosa. Eu falei, eu passei um dia, eu não vi muitos aí. Ela falou, então você vai lá dentro da minha casa, você fica uns dias comigo, né? É o que você disse aí, falta arrebentar os vidros e tudo. Então, assim, vamos abraçar a causa, nós estamos abraçando, igual o Marlan disse aí, o novo presidente. Está difícil. Eu acho que só uma medida, uma lei drástica. Mas essa drástica que eu estou dizendo, não é drástica para o mal, não. É igual o Marlan disse aí, você também está dizendo, é para o bem. Porque se não tem assim, vamos naquele me diz, vamos orientar, vamos lá colocar aquelas placas grandes lá, só motivo aqui, acolá, e não adiantou nada, então tem que tomar uma solução da agora em diante. Então essas palavras, eu deixo aqui as sugestões, e todos aqui vamos abraçar a causa mais uma vez, né? E ver que dá um sinal que se para com aquilo aí para vocês ter o sossego que vocês têm. Tem como o plano diretor da cidade, no código de postura, né, o jurídico, que já fala do som, igual ele já falou para nós aqui, quando a gente vai, socorre ao jurídico. Mas como obedecer? Como fiscalizar? Então, acho que o som automotivo será que um dia ser drástico, alguém vai falar, os vereadores eles são um louco a promulgar uma lei dessa e fazer cumprir? Né? Então tá aí a ideia para nós ver o que dá para fazer. São minhas palavras. Obrigada. Eu queria falar assim, que a gente pode, às vezes, até pecar por... Como é que é a situação de omissão, mas não é. Eu falo que o prefeito, por isso que eu faço às vezes umas críticas assim, porque a gente não pode ter medo de tomar decisão e depois voltar atrás, para tentar resolver problemas. Ali já foi falado, a guarda municipal tem 4 motocas. Pega os 4 motoqueiros e fica fazendo ronda lá com aquele giroflex ligado. Não vai, não pode, não pode, mas inibe um pouco. Já foi falado aquele quiosque, que eles mesmos não colocam aquele quarto quiosque para licitar, porque falam que ali seria uma base da da guarda municipal. Se fica também um guarda ali, preserva os banheiros, preserva essa situação, inibe um pouco. Então, são situações que a gente tem que tomar providência, não ficar só falando, tem que tomar providência, se não deu certo, volta atrás. Nós tentamos fazer o acordo lá aí, sobre a sonorização, que eu acho que seria a melhor ideia na época, só que não houve, a gente não conseguiu captar, principalmente o Poder Executivo. Então eu acho que se eles curtissem o som deles lá na sexta e no sábado, não lembro, mas desculpe, mas até acho que meia-noite, né? O dia que era que nós tínhamos falado foi até meia-noite, eu acho. Os moradores, olha só, já estavam contentes de se meia-noite mesmo, eles desligassem. Porque eles teriam de meia-noite até 10 horas da manhã do outro dia certeza que não ia ter som. Então eles até já tinham aceitado isso aí. E acordo é assim, acordo cada um tem que ceder um pouco. Agora daí não demorou pra caramba pra colocar as placas, não tiveram uma conversa com a polícia às vezes falou assim, isso aí não tem nada a ver com essa lei. Então não houve aquela vontade de todos, tá? De pegar firme e puxar pro mesmo lado. Não houve. E da mesma forma agora aqui, que nem o Paulinho está falando, coloca alguma coisa lá, uma guarita, uma marca, anota, faz alguma coisa, pô, não fica inerte que nem tá. São 3 anos e 4 meses que o problema tá lá, antigamente o problema era aqui na avenida, tiraram daqui e levaram para lá, e ficou inerte lá. Eles estão reclamando com razão. Da minha casa, fim de semana, eu não consigo dormir, imagino vocês lá. Então vamos pecar, mas tentando acertar. Vamos pôr, não deu certo, tenha humildade, volta atrás, deu errado, vamos tentar outra coisa. Até tem essa tolerância zero, vamos pôr tolerância zero, não sei, mas tem que tomar ação. Tem que tomar ação. As autoridades estão constituídas, são eleitas para tomar medidas, para governar. É isso que o povo quer das autoridades, que tomem medidas. Então, você desculpa, tá? Mas nós vamos estar juntos. Rapaziada, aí vão estar juntos, sim. Nós vamos pegar firme agora dessa vez, para ver se a gente acaba com esse problema. Só para finalizar, eles ficam até as 8 horas da manhã com o som. Então, aí fala assim, vai dormir então 8 horas da manhã. Só que daí esse horário, o que a gente tem que fazer? A gente tem que limpar a casa, ou a gente tem que trabalhar, ou cuidar
de qualquer coisa. Então a gente não descansa. E eu esqueci de falar, o que nós moradores queremos não é mais acordo, porque isso já foi feito e não resolveu nada, só piorou. O que a gente quer é proibição mesmo desse povo rebelde de ficar lá e que eles vão para outro lugar. Não sei se vão proibir qualquer lugar, mas se não der para proibir o lugar, a gente já tem, eu mesma tenho vários locais pensantes aqui, que não ia incomodar moradores, mas é isso aí, gente, ajuda pelo amor de Deus, que tá complicado. Obrigada, tá? Só fazendo uso também, né? Sobre essa situação, eu imagino o quanto você sofre aqui, porque eu ouço lá no Jardim das Paineiras o barulho do som daqui. Então, eu imagino o quanto vocês sofrem aqui. Como já foi falado aqui, algumas medidas nós já buscamos assim, né? Eu lembro que desde o começo a gente tem lutado aqui, inclusive eu, sobre a situação da atividade delegada, onde colocaria policiais militares na orla para fazer um trabalho lá no seu dia de descanso. Só que o custo não foi possível para o município, foi assinado até um acordo, mas não foi possível. Outras situações, como o Marlan falou, foi a situação de colocar a guarda municipal lá na orla também, para que pudesse ser sanado ali ou melhorar a situação. E assim, como você mesmo disse, não teve até agora solução, não tem, a coisa só piorou. Fica difícil mesmo, porque esses dias atrás eu passei de madrugada lá, estava com a minha esposa e meus filhos, falei, vou dar uma volta lá, né? Vamos descer pela orla. E nós saímos lá em casa, entramos pela Vila Bordão. A hora que meus filhos estavam passando, eu falei, abaixa aí no carro aí que a coisa está feia aqui. E eles, porque assim, a situação lá é triste assim, porque nós vemos que não é uma simples curtição, a coisa já está se transformando em outra situação, já está indo para o lado do vandalismo mesmo. Quando foi colocado a placa lá, eu ainda peguei um dos questionamentos que eu fiz, falei, tudo bem, vai colocar para o lado do rio, né? Só que é crime ambiental também. São várias situações, é crime ambiental virado para o lado do rio, porque tem a situação do meio ambiente que também defende e protege, e tem também a situação assim, eu acho que nós temos que viver na legalidade. Já tem uma lei que estipula que são 10 decibéis a altura do som, e depois das 10 da noite não pode ter mais. Se não está tendo acordo, eu acho que tem que promovam eventos. Vai ter um evento de som de carro lá no Figueiral. Naquele dia todo mundo sabe que vai estar tendo um evento. Então todo mundo, quem quiser curtir seu som, vai lá curtir dessa forma. Mas eu acho que a nossa liberdade, ela acaba onde começa do outro, né? E ali são mais de 500 pessoas que estão sofrendo e está sendo restringida a liberdade de vocês, né? De dormir, de poder ter a paz, né? Então, assim, pode contar com o nosso apoio. Eu me manifesto favorável a isso. Até pedi ao presidente para que a cópia desse abaixo-assinado ficasse na Câmara também, para que nós pudéssemos, junto com vocês, tomar providência. Até o Jorge Elrage me pegou esses dias na faculdade, pediu o apoio, eu falei para ele que apoiaria, que eu também estava de acordo com essa situação. Então, assim, já manifesto favorável o nosso apoio, o meu apoio, como vereador desta casa. Senhor presidente, diante do que a gente falou, né, tem meu requerimento que eu estou fazendo já nesse sentido, para que a gente faça um ofício à Câmara, que de repente pode ser assinado por todos os vereadores, acho que é interessante, pedindo para a capitã Simone Cristo, da companhia local, que faça um policiamento mais ostensivo lá, mais frequente, nos finais de semana principalmente, e comunicando esse pedido também para o comandante do comando policial aqui, né, do interior, o Francisco Batista Leopoldo Júnior, de Presidente Prudente. Ok, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis... Obrigado, tá? O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, por favor, permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcílio. É só uma sugestão. É que para a próxima sessão, sugista, cada vereador fizesse um requerimento
dando as suas opiniões, as suas sugestões para esse problema da orla. Aí a gente mandava uma enxurrada de requerimentos lá para tentar sensibilizar. Só é uma sugestão, não vai nem ser votada. Solicito ao senhor secretário... Senhor presidente. Todo mundo querendo fazer requerimento oral? Não, senhor presidente. Então nós estamos ainda na fase dos requerimentos orais. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, você que nos acompanha pela internet, uma boa noite. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um requerimento e usando o outro do meu amigo vereador Rubim Sestari. O primeiro requerimento, eu requeiro, é uma moção de pesares para a senhora Mônica Doescher, uma pessoa que fez sua história aqui em Epitácio, várias pessoas, ela foi professora de várias pessoas e infelizmente não se encontra aqui conosco. Então deixar só uma moção para que essa Câmara envie para sua família e que assine os 3 vereadores. A moção de pesar sugerida pelo vereador Alberto está em discussão. A moção está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Moção de pesar foi aprovada por unanimidade. Senhor presidente, é sobre outro requerimento que foi feito oral na sessão passada e quando foi digitalizado não bateu com o que o nobre vereador queria. Teve alguns erros e foi enviado para a diretoria de trânsito. É ali sobre na rua Maceió, para que o diretor de trânsito nos informe se tem previsão, quando vai pintar os pontos de ônibus, as paradas da empresa Andorinha. E não como que foi no requerimento, como a Andorinha, a empresa é obrigada a pintar. Não, que o trânsito pinte e quando que vai pintar e que informe essa casa se a empresa já fez alguma doação ou não para que seja pintado esses pontos de ônibus. Requerimento está em discussão. Requerimento oral do vereador Alberto está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Evair. Requeiro a mesa, após o ouvido do outro plenário em sua forma regimental, que seja oficiado o senhor prefeito municipal e a concessionária CART sobre o teor do requerimento. Na rua Rio Branco, no final dela, nós temos aquele trecho ali de 30 a 50 metros ali que é de terra e está com grandes buracos ali, de grandes proporções naquele local, o que tem prejudicado aqueles que vêm por entrar por aquela via e vem prejudicar também aqueles que saem por ali para ir para o trabalho, muitas vezes para o frigorífico, sair para Bataguaçu. E aquele pedaço ali, se eu não me engano, é da CART. Então, assim, o questionamento é que o porquê ainda não foi feito ali a ligação, tendo em vista que o anel viário vai ter seu retorno, que já é dele, próprio dele, mas aquele local ele precisa ter uma ligação com pista de aceleração e tudo mais naquele local, para que as pessoas possam atravessar naquele local ali, porque está muito perigoso ali, porque os carros têm que parar na pista para descer nos buracos lá, senão pega os carros, detona tudinho. E assim, para o senhor prefeito, para que promova esse requerimento, esse ofício, esse pedido junto à CART, e para que a CART nos responda sobre o porquê não foi feito ainda este trecho. Requerimento oral do vereador Evair está em discussão. Requerimento oral está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Requerimento oral foi aprovado por unanimidade. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Evair. Gostaria de fazer um requerimento cedido pelo vereador Zeca Bergamo lá, companheiro, né? Requeiro a mesa, após o ouvido do outro plenário em sua forma regimental, que seja oficiado seja oficiado ao presidente aqui, o diretor da Sabesp, no município de Presidente Epitácio, para que ele informe
quantos são os reparos que foram feitos no município de Presidente Epitácio nesses últimos 4 anos, aí, nesses últimos 3 anos? E quantos ainda tem que ser feito aqui no município? Tendo em vista que estamos tendo muitas reclamações, principalmente dos munícipes, e nós estamos percebendo também que a maioria dos reparos não estão ficando legais. E assim, não sei se é a questão do terreno, mas eu acho que necessita... Vereador, reparo da pista. Das pistas, do asfalto. do leito carroçável, né? Porque assim, onde foram feitos os reparos, infelizmente não tem ficado legal. E muitos deles estão tendo que retornar para refazer o trabalho. E existem alguns pontos que ainda não terminaram, né? Então, para que ele possa nos dar essas informações e quais são as medidas que estão sendo tomadas, se a questão é do solo, qual é a medida que está sendo tomada para solucionar essa situação também, para que evitem até mesmo acidentes, né? Tendo em vista que nas ruas de Epitácio, para nós termos exemplo, onde existem os PVs da Sabesp, a via já desceu e os PVs ficaram para cima. E esses dias ali na rua Maceió mesmo, na rua Fortaleza, teve um cara que perdeu ali, foi a parte de baixo do kart do carro dele ali quando bateu num PV desse. Então ele teve um prejuízo, vai entrar com ação e sabe lá quando que ele vai ser restituído, né? Sobre isso. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor, permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Requerimento aprovado por unanimidade. Alguém mais quer fazer uso dos requerimentos orais? Não havendo mais requerimentos orais, a palavra está livre. Desculpa, temos 2 indicações para ser lidas. Solicito ao Evair que promova a leitura das indicações. Pequeno expediente. Indicação número 98 de 2016. A ser encaminhado ao senhor prefeito municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Sidney Caio da Silva Junqueira, pela qual solicitamos do mesmo que determine ao setor de trânsito que se digne realizar estudos para implantar normas que regule as vagas locais das mesmas e horários para carga e descarga, que determine locais pelos quais não poderá haver tráfego de veículos de carga na Avenida Presidente Vargas. Acir Murad, Daniel Sebastião da Silva, Evair Luiz Rodrigues da Silva, José Carlos Botelho Tedesco, Marcílio Agostinho Vera Rolim, Paulo Antônio Lopes, Alberto Gomes Barbosa, Fabrício Duarte Rocha, José Luiz Bergamo, Josimael Barbosa Interaminense, Marlon de Melo, Paulo Fernando Cavalcante, Rubens Cestari de Campos, são os vereadores proponentes. Indicação número 99 de 2016. A ser encaminhado ao senhor prefeito municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, pela qual solicito do ilustre alcaide que determine ao setor competente fazer as podas das árvores atrás do cemitério, na rua Joaquim de Souza Martins. Josimael Barbosa Interaminense, vereador proponente. A palavra está livre. Presidente. Com a palavra, o vereador José Carlos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes. Presidente, primeiro uma informação. Os 4 projetos aqui protocolados hoje pelo Executivo e que tratam da venda de imóveis do município, eles são projetos de lei ordinária, são projetos de lei complementar. Só um minuto. Ordinário. Não exige lei complementar a venda de patrimônio do município. Está correto? Só para saber. Não, eles tá não correto. foram nem autuados ainda, né? Porque daí quando eles forem autuados, aí a gente já vê as comissões aí, da Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Então, como eles não foram, mas eu acho necessário que desde já, até porque ali se pede regime de urgência. E, embora saiba da urgência do Executivo,
Para isso, lógico, venda de imóvel gera dinheiro para que o município possa fazer as ações que o prefeito pretende com esse dinheiro da venda dos imóveis. Mas isso é uma questão bem além, como foi mencionado, para que esses móveis estão sendo usados hoje. É muito mais que isso. Ninguém quer vender o que tem. Certamente nenhum de nós quer. O município também não quer. A gente sabe que o faz quando entende que há necessidade de dinheiro para pagar suas contas. Agora, antes de qualquer coisa, esse é um assunto que transcende a nossa opinião aqui. Na minha avaliação, isso precisa ser discutido para além dessa casa. Não só a opinião dos vereadores. Nós votamos, nós representamos a população, isso é certo, não há dúvida disso. Mas em muitos casos, eu já ouvi aqui falar, eu não voto sem consultar as minhas pessoas que votaram em mim. Eu não voto sem consultar alguém que me deu uma opinião abalizada a respeito disso. E aí nós não estamos falando de os técnicos do Executivo. Os técnicos do Executivo, eles têm que se orientar pela ação do Executivo. Então, lógico, a opinião deles é favorável, só que é a opinião de alguém que participa. Eu acho que, antes de mais nada, a população tem que saber disso, a população tem que ter alguma maneira de opinar a esse respeito, e nós aqui desta casa, de alguma maneira, por meio, não sei, de convocação, de técnicos, de contratação, de alguém que possa nos informar de maneira isenta, de alguém que não participe do Executivo. Do Executivo nós vamos ter as informações que nós temos, que precisamos dele. Nós precisamos de uma opinião distante daquela parte que é interessada, no caso a Prefeitura, para que só depois nós votemos alguma coisa desse gênero. É uma responsabilidade grande para todos nós, todas as ações aqui são de grande responsabilidade. Mas você gastar o patrimônio do município, um imóvel do município, é uma responsabilidade bem maior do que aquela que comumente cabe a cada um de nós nessas sessões. Então, peço prudência à presidência da casa, a todos os vereadores, para que nós possamos nos embasar muito bem antes de votar esta matéria, senhor presidente. A palavra continua livre. Com relação a esse assunto, hoje, para quem não sabe, o prefeito veio até a Câmara e trouxe 4 projetos de lei, onde ele solicita permissão da Câmara para vender 4 imóveis do município. A princípio, cada um vai ter a sua opinião, somos aqui em 13 vereadores, e cada tipo de lei ou de projeto de lei tem sua votação, tem seu quórum, tem todo um trâmite legal. Mas a princípio eu já declarei meu voto, eu sou contra, porque eu quero adquirir áreas, e foi assim que a gente conseguiu adquirir uma área para construção de casa popular aqui, lá no Campinal, adquirimos área para doar para pessoas que queiram vir no município, instalar clube de campo, deixou-se dinheiro para adquirir área para indústrias, e jamais eu penso em vender áreas do município. Mas há uma hipótese de acontecer isso, tanto é que a lei prevê. Só que para mim, até antes de sermos bastante serenos, bastante tranquilos, bastante cuidadosos com essa matéria, eu quero primeiro do prefeito uma explicação por que ele está vendendo isso, já que ele tomou outras medidas com o embasamento dele de contenção de despesa. Ele fez decreto de funcionar até 1h da tarde, fez contenção de hora extra, cortou um monte de coisa. Então, primeiro tem que se ver aquilo lá. Não deu resultado aquilo lá, teve leilão que ele já tentou fazer. Então, tudo isso aí tem que ser colocado no papel para depois chegar numa situação de vender imóvel do município.
Para você ver como é que essa situação é delicada de venda de imóveis, eu vou aproveitar a Juliana e a Dona Edi, que estão aqui, que são politizadas, eu considero, porque se interessam pelos assuntos do município, e só fazer um questionamento. Vocês gostariam que entre a casa de vocês e o Rio Paraná tivesse prédios de andares grandes para atrapalhar toda aquela vista? Então, nos 2 terrenos que vão ser colocados lá à venda, pode ser construído prédio vertical. Então pode-se fazer lá arranha-céu lá e fazer hotel, vender apartamento, e quem está ali na Santa Rosa vai perder toda a vista, quem está ali na Norla vai perder toda a vista. Então é só uma situação pequena que tem que ser vista e que a população tem o direito de opinar. E toda a população tem direito de opinar, eu acho. E aí você fala, os representantes são os vereadores, vocês é que decidem. Eu acho que a procuração dada pelos eleitores aos vereadores, ela tem vai até certo limite. Porque nós estamos aqui só por 4 anos e a nossa cidade vai ficar para sempre. Muitos de nós aqui, alguns vão tentar reeleição, outros nem vão tentar, outros vão tentar e não vão conseguir. Nosso mandato é de 4 anos, a nossa cidade está aí, eternamente aí. Então é uma situação bastante delicada, temos que ver mesmo com bastante cuidado isso daí. Por exemplo, eu tenho certeza absoluta que quando você... que a gente não autuou ainda isso aí. Mas quando você falar que o metro ali em frente da Associação dos Servidores Públicos ali foi avaliado em R$ 178 o metro, tem muito dono, proprietário de condomínio que não vai concordar, que ele já está fazendo o condomínio dele a muito mais. Ele vai falar, está desvalorizando a minha área. Eu tiro isso pelo Vitalino lá, que ele está fazendo aquela área ali próxima e que ele fala em muito mais o metro. Então vai falar, a própria prefeitura está desvalorizando toda essa área aqui. Aquela área lá, eu não sei, nem vi o mérito do projeto ainda. Ela já foi considerada anteriormente como de interesse turístico municipal. Então, se não me engano, tem que ter primeiro aquela mudança de desafetação para ela tirar esse ônus que ela carrega de área de interesse turístico. Toda aquela beira de orla ali é área de interesse turístico. Ela só poderia ser destinada para equipamentos turísticos. Ali, quando se fez essa lei, ali estava apta para receber centro de esportes, anfiteatro, essas situações que estão hoje lá. Toda aquela orla é para equipamentos turísticos. Como é que hoje pode se prever aí, com essa lei, vender para fazer prédio de apartamento lá? Então, está chegando só agora esses projetos aqui. Cada um dos senhores age com aquilo que o Alemão falou, com suas bases, com suas consciências, mas de forma alguma vai ser rápido e vai ser no afogadilho. Acho que todos temos a nossa responsabilidade com os nossos eleitores, com os nossos munícipes, com a nossa cidade. Então, só uma questão de esclarecimento. Eu acho que é uma situação bastante delicada. Eu vi hoje ali falando, dinheiro, arrecadar isso, arrecadar 8 milhões, arrecadar isso, vai fazer a folha de pagamento. Eu acho que o assunto é muito mais importante e cabe muito mais discussão. Essa é a minha opinião. A palavra continua livre. Não havendo mais quem faça uso da palavra, gostaria de agradecer a presença de todos os senhores aqui e informar que a próxima sessão se dará no dia 16 de maio, às 19 horas, aqui nessa Casa de Leis. Tenhamos todos uma boa noite, vamos com Deus.